Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Glória Mateus. a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e ao terceiro 1, e cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido os 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos, e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido um talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão, ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Nós vimos Jesus falar dos servos que recebem os talentos e são chamados a multiplicar e depois receber a recompensa. Devemos entender que, em primeiro lugar, a parábola nos ensina que Deus nos presenteia com bênçãos e graças, e sobretudo com o dom da vida, onde nós nascemos como criaturas de Deus e no batismo passamos a ser filhos de Deus. Então o Espírito Santo é um dom, é um talento. Todos esses talentos, eles devem ser multiplicados por nós. Qual é o seu dom espiritual? Quais são os seus dons, as suas graças, as suas maiores virtudes? Você reconhece que você tem o dom da fé? Multiplique a sua fé. Você reconhece o dom da caridade, a capacidade de amar, de servir, de ajudar as pessoas? Multiplique o amor, a caridade. Deus te concedeu paz, você está enterrando ou multiplicando a sua paz? O que nós estamos fazendo com as bênçãos que Deus nos concede? Irmãos e irmãs, esta parábola dos talentos ensina ainda que Deus nos dá tudo o que precisamos para fazer aquilo que Ele nos convidou a fazer. Se Deus te convida a constituir uma família, a casar-se, Ele vai te dar os talentos suficientes.
mas a escolha é sua entre enterrar e multiplicar. O seu trabalho, o seu serviço, a sua vocação, a sua missão, Deus concede para todas estas tarefas o necessário, talento necessário para você desenvolver. Você não vai receber tudo nas suas mãos pronto. Deus vai te dar o trigo para você fazer o pão. Vai te dar condições de servir, de trabalhar e de desenvolver aquilo que Ele coloca diante de ti. Esta parábola mostra ainda que nós somos iguais, porém, cada um com a sua capacidade. Temos também as nossas capacidades individuais, né? Somos iguais diante de Deus, Ele ama a todos, mas Ele distribui talentos de acordo com a nossa capacidade, com o seu desígnio misterioso. Irmãos e irmãs, nós somos chamados a viver aqui sem vaidade, não olhar para aquele que tem 5 talentos a mais do que eu. Posso ter um só e o outro 5, mas eu vou desenvolver este um talento. Não posso ter inveja daquilo que Deus concedeu a outro e a mim não. Às vezes eu gostaria de cantar nas celebrações, mas o meu dom é estar na pastoral da acolhida, dos leitores. Eu não devo ter vaidade ou inveja por causa dos dons que eu tenho e o irmão tem algo diferente. Quando se unem os talentos, aí nós crescemos em dignidade, em harmonia, em beleza. Irmãos e irmãs, a parábola nos ensina que Deus, Ele não nos julga pelo mesmo padrão. Cada um de acordo com a sua capacidade. Deus no julgamento não vai cobrar mais do que eu posso. Porém, Ele vai cobrar aquilo que me foi confiado. Seja numa medida pequena ou grande, mas Ele não vai cobrar mais do que eu posso dar. Irmãos e irmãs, vale recordar ainda que esta parábola nos ensina que nós trabalhamos para o Mestre, que é Jesus. Trabalhamos, servimos a Deus, não os nossos próprios propósitos egoístas. Aquele que enterra o talento pensou em si mesmo, teve medo de Deus. Não entendeu que ele está na messe para servir, para multiplicar os dons, as graças que Deus o concede. Por fim, a parábola diz ainda que nós seremos cobrados no fim dos tempos por aquilo que nos foi confiado. Então, esta parábola pede uma reflexão sobre as coisas importantes que Deus coloca na sua vida, as realidades fundamentais, essenciais da sua vida e o que você está fazendo com os seus talentos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.